Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Eu estava indo agora à tarde vender bala no farol, paçoca de chocolate, né? No farol. Mas acabei decidindo vir a este lugar, né? Ao monte. Né? Estava com uma passagem no meu coração, mas ao chegando aqui mudou tudo. Comecei a lembrar, né? Desde o comecinho com a qual o Senhor me chamou, que foi em cima de um monte. Lembro-me que, né, há anos atrás o Senhor me chamou de 19 para 20 anos. Lembro que foi do outro lado do Aricandu ali, né, do outro rio, do outro lado ali do Parque do Carmo, meio que em frente ao posto de gasolina que eles estão construindo de volta. Bem no comecinho, subi do Parque do Carmo aqui, né? Antigamente era aberto, né? Os de terreiro faziam trabalho e os irmãos de oração vinham, né? Orar, interceder, buscar o Senhor, que era do outro lado, não era deste lado aqui. E o Senhor me fez eu lembrar, né? Da onde o Senhor me tirou, da onde o Senhor me arrancou. Muitas das vezes é necessário a gente sempre lembrar da onde que nós viemos, para a gente, né, nunca deixar o nosso nariz empinar e muito menos se esquecer do nosso Criador, né? Nós sempre temos que estar lembrando para que a gente não venha retroceder. E a passagem com a qual o Senhor tem falado no meu coração ao subir deste monte se encontra em Salmo 121, versículo 1, que nos diz assim, 1 e o 2 apenas. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E a gente conhecemos, né? O salmista, conhecemos ali, né? Moisés, quantas e quantas vezes ali, Moisés peregrinando ali no deserto por causa do povo, da rebelião do povo, porque o povo era ingrato, né? E não é diferente no nosso tempo. Estou ali no CTA, eu vejo quanta ingratidão a Deus, pessoas mesmo que conhecem a Deus, pessoas que teve experiência com o Senhor, conhecem entre Gênesis e Apocalipse, pessoas até mesmo que têm cargo eclesiástico, por isso que eu costumo dizer que cargo eclesiástico não difere em nada, não traz vantagem nenhuma a não ser peso, porque é responsabilidade dobrada, né? E eu vejo lá pessoas ali, né, arrumando desculpa para tudo, né? Pessoas com coração duro, com o coração já obstinado, mente cauterizada, que por mais que você pregue a palavra do Senhor, né, o mais interessante é que todo mundo fala que sabe que está errado, sabe até mesmo, né, o que tem que fazer, mas você não vê uma palha, você ouve apenas desculpas esfarrapadas, sabe, pessoas usando amuletos espirituais. Eu vou buscar o Senhor quando eu sair daqui, eu vou fazer isso quando isso acontecer, sabe, pessoas que realmente não querem o Senhor. Porque quem faz o lugar de adoração somos nós, né? A Bíblia nos ensina isso, nos mostra isso desde o Velho Testamento, do Antigo Testamento ao Novo. Não há barreiras para a gente buscar ao Senhor. E aonde a gente estiver, o Senhor nos ouve, nos alcança e começa a mudar o nosso cativeiro. Depende de nós querer realmente essa mudança e correr atrás da mudança. Mas as pessoas não, começam a arrumar desculpa, ainda não chegou a minha hora, ainda não é o momento, não estou preparado. Realmente a carne nunca vai estar preparada, querido, para buscar o Senhor. Pelo contrário, a nossa carne é tão forte, mas tão forte para fazer tudo de errado. Tudo que causa destruição ao nosso próprio corpo e a salvação, porque se a gente morrer, a gente vai para onde? As pessoas não param para analisar, não param para pensar isso, coloca empecilho, é o Senhor que vai ter que fazer, o Criador, mas espera aí, o que eu tenho feito para que realmente Deus venha entrar com a tal libertação? Né? Como eu falei,
né? Da época que o Senhor me chamou, o monte onde com a qual a gente buscava abusar o Senhor não era deste lado, era do lado de lá. Eu lembro que quando Satanás apareceu para mim, né, chamado Pombagira, Maria Padilha, ela apareceu como se fosse uma pessoa normal, né, totalmente nua. E ela dizia assim, bem assim, que eu tinha que fazer um certo sacrifício. Eu tinha que, na época, os documentos eram à base de fotos. Você, tipo, né, tirava foto e colava no documento. E ela pegou e falou, foi bem claro, falou assim, ó, tu vai pegar tirar foto, tá sua, vai pegar um documento de uma mulher e vai colar no documento dela. Aí tu vai ficar uns dias num hotel, né? Tinha que ser chique, tinha que ser um hotel chique. Alugar um quartinho ali e no dia específico, que no caso seria numa sexta-feira, eu tinha que deixar passar 7 sexta-feira. Na 7ª sexta-feira eu tinha que sair com 6 caras. Primeiro eu tinha que tomar o banho dela, fazer todos os aparatos, né? Os rituais lá. Tomar o banho dela, passar a maquiagem dela, vestir a roupa dela e piriri, parará. E nisso eu tinha que ter relação com 6 homens. O 7º homem eu tinha que dopá-lo ele, levar pro quarto, ter relação em cima do pentagrama e ali cortar, né, da boca dele até a parte genital e abri-lo e comer as vísceras dele. Eu falei que eu não ia fazer. E aí a gente passamos a discutir, eu e a Padilha. E eu falei que eu não ia fazer. Até mesmo para matar um animal, eu tinha que incorporar, porque eu não conseguia matar animal. Eu apanhava deles, mas eu não conseguia matar animal. Até o momento que a Padilha, ela começou a girar no quarto e dar altas gargalhadas. Aí ela para de repente bem na minha frente, quase em cima de mim, se requebrando toda, mexendo o ombro, dando aquelas gargalhadas que dava medo, que passou a dar medo. E ela parou ali se requebrando toda e dizendo bem assim, tudo bem. E começou a me xingar, né? Tudo bem. Dizendo que o sangue dela estaria feito. De uma certa forma ela ia ter o sangue dela. Que se eu não desse com a minha própria mão, mas o sangue dela estava determinado. Ela ia ter o sangue dela de uma forma ou de outra. Se eu não desse com a minha mão, ela vinha daqui 7 dias, né, pegar o meu próprio sangue. Ela ia me matar, no caso. E nisso ela pegou, desapareceu. E pela primeira vez na vida eu passei a sentir um cheiro de enxofre, um cheiro de podre, um cheiro horrível. Que até então, quando ela via, ou ela estava perto de mim, eu sentia fragrâncias. Né, perfume, não era de rosas, mas era um perfume forte, sensual, né? Não era de rosas, mas era um perfume muito, muito gostoso ali. E ao mesmo tempo, quando ela desapareceu, descendo aquele odor de enxofre, né? Passada uns tempos, 7 dias, como ela tinha dito. Eu lembro que na época, né, quando eu era travesti, eu vivia montada 24 horas. Eu lembro que eu estava subindo o Parque do Carmo aqui. E tinha uma van que tinha 24 homens dentro desta van. E eles já tinham matado, né, uma travesti lá na João 23. E tinha matado, né, 2 travestis aqui no parque. E eu tava subindo, tinha subido ali o McDonald's, né? E eu tô chegando ali perto ao colégio que tem ali em cima. E chegando ali, uma das manas pegou e falou assim, Mona, ela tinha saído, né? De uma viela que tem subido lá pra cima. E elas falaram assim, Mona, saia daí, fuja, corra. Porque os caras já mataram 3 viados, uma na João e acabaram de matar 2 aqui no parque. E a Kombi já tinha parado logo na esquina. Nisso eu parei assim e peguei e falei assim, se eles mataram 3, então eu vou ter que matar também. Porque eu queria morrer nessa época. Como eu falava, nunca desejei ser homossexual.
E nesse período eu já tava. Eu tinha depressão e não sabia. Eu queria morrer mesmo. Eu lembro que eu entrei dentro daquela van, daquela Kombi, né, cheio de homens. Os homens estavam usando maconha, cheirando pó, usando crack e usando back. Mas quando eu subi, eu dei um pulo assim, que foi sobrenatural. Eu tava com um salto, ponta de agulha. E o pulo que eu dei não tinha como eu dar aquele pulo. Pra você ver, né? Para tirar vidas, o diabo, ele é especialista. Ele faz você fazer assim coisas que até mesmo a gente acaba duvidando. E eu entrei certinho dentro da Kombi. Os caras pegou e falaram assim: nossa, que salto é esse? Nem eu fiquei surpreso pelo salto. Mas quando eu caí dentro da Kombi, quando eu olhei no chão assim, gente, tinha tanta armas ali. Tinha arma de tudo quanto é tipo. Arma normal, armas de tortura, correntes, porrete com prego. Olha, tinha soco inglês, tinha tanta coisa arada naquele lugar, dentro daquela Kombi, que eu não fiquei com medo até então. Eu entrei e comecei a me drogar com eles. Eu não usei baque, porque eu tinha medo e pavor. Né? Nessa época eu já tinha largado a maconha, né? Não queria saber de maconha não. Mas o pó e o crack eu comecei a usar com eles ali. E nisso, de repente, eu comecei a ver que eles começaram meio que se transformar. Até então eu tava achando que era brisa. Porque na brisa alguns, né, começam a ver demônio, começam a ver gnomo, começam a ver vaca voando. É umas brisa doida que só o sangue de Jesus tem poder, viu? Eu acho que daí que eles fazem tantos filmes de ficção artificial que você fala assim, nossa, eu acho que quem fez isso tava brisado. De repente eu comecei a sentir a presença do demônio ali, né? Que eu antigamente eu não conhecia o Senhor, né? Mas eu sabia rezar o Pai Nosso, a Ave Maria. Gente, eu comecei a rezar, mas era tanta reza, cada vez que eu rezava, mais o troço ficava mais pesado, o clima ficava mais pesado, mais sinistro, que eu cheguei a ponto de fechar meus olhos, morrer de medo já. Falei assim, pronto, agora a morte vai. Engraçado, né? Às vezes a gente quer morrer, a gente diz que queremos morrer, mas quando a gente passa a sentir a morte do lado, irmão, dá medo, viu? Aí você já perde até o desejo, a vontade de morrer, viu? E nisso ali, quando eu comecei a sentir a presença ali da Padilha ali, e eu rezando, cada vez que eu rezava, mais o clima ficava pesado e as pessoas se transformavam, começava a ficar estranho. A ponto que começou a amanhecer. Foi assim, ó, anoiteceu, amanheceu tão rápido, que para mim foi bênção, né? Para você ver também como que o Senhor, Ele guarda, Ele protege, Ele cuida dos seus, né? Aquele que tem chamado dizem que não morre, mas morre sim, viu? Mas o Senhor nos dá oportunidade, né? Da gente se reconciliar, da gente o aceitá-lo, né? Tudo para nos salvar. Olha o amor de Deus, viu? Olha o amor, nós que somos, né, seres infiéis, imperfeitos, arrogantes, mesquinhos, ingratos muitas das vezes com o Senhor. E eu lembro, né, que quando eu fui ver eu já estava com 2 varões, né, o passageiro e o motorista apenas. O restante eu não sei pra que fim levou. Não consigo lembrar, irmãos. Eu sei que eu tava com 24 homens dentro daquela Kombi. E aí tava fazendo de tudo. Até as outras coisas a mais. Mas na hora depois, não sei o que aconteceu. Eu sei que foi indo embora de 2 em 2. Mas foi tão rápido o troço que amanheceu. Quando me dei por si, eu tava com um branquinho, que era o motorista, e um moreninho, que era o passageiro. E eu lembro que eles largaram a Kombi deles aqui no posto de gasolina que está voltando a construir, né, que ficou anos desativado, né? E nós subimos a um monte do outro lado. Antigamente o monte era lá, né? E logo na entrada tinha umas irmãs que estavam orando, né? Quebrando ali
né, contra as macumbarias ali, né, repreendendo os demônios ali. E tinha uma irmãzinha cheia de fogo, e ela entregou um folhetinho para os dois rapazes, eles recusaram. Eu era tão arrogante, irmão, que a irmã veio para mim assim, eu peguei e falei assim, esse troço aqui não vai me fazer mal, eu coloquei na bolsa. E nós subimos, né, um monte para usar droga e para fazer outras coisas mais. Eu lembro que nós, né, os caras fumaram maconha, eu até acabei dando uns tapinhas na maconha e cheiramos um pó. Mas para usar o crack, cadê o cigarro? Nós descemos de novo. Aí os bares estavam fechados, não tinha cigarro no posto de gasolina. Eu lembro que nós voltamos de novo, nós três, pro monte. Daqui a pouco deu uma doideira no Moreninho. O Moreninho pegou e falou assim, eu vou subir lá pra cima. E ele passou a demorar, a ponto de nós subimos atrás dele. Cadê o rapaz? Nós descemos, nada, nós subimos, nada, descemos, nada, subimos, nada. E ficamos ali em cima esperando o amigo dele. De repente o rapaz que tava ali comigo ali, pega e fala, vou embora, toma as drogas. Eu sei que as minhas duas mãos ficou cheias de crack, irmãos. E o rapaz foi embora. Assim que ele foi embora, eu já estava agoniado, já estava, né, me sentindo ali sujo, imundo perante a Deus, perante a sociedade, né, porque a noite é uma fantasia. Quando amanhece, o terror das travestis no passado, não sei agora, mas o terror das travestis no passado era quando amanhecia, porque o chuchu, né, que a barba começava a gritar, né, e aonde que a gente dizia, né, que a fada se tornou bruxa, né, ao amanhecer, né, as princesas se tornaram dragões, a gente dizia assim. E naquele dia não foi diferente, só que, né, a única diferença que tinha era que a angústia, né, um nojo de mim mesmo começou a tomar conta de mim. E eu lembro que eu comecei a chorar muito, eu olhava para o céu assim, eu comecei a clamar, assim como o salmista. Né, olhou para o monte assim, começou para o alto, começou a clamar ao Senhor. E eu da mesma maneira comecei a clamar a Deus, comecei a ofender a Deus, comecei a brigar com Deus, porque quando a gente não conhece ao Senhor, né, passa 1001 coisa na nossa mente. E como eu falei, o homossexualismo era uma raça, e até hoje, era uma raça onde que as pessoas discriminavam mesmo para matar. No meu tempo de homossexual, não era liberal como está sendo hoje. Né? Eu fiz parte de uma gangue chamada Gangue das Bonecas, que a Globo colocou, né? Sendo que nunca existiu essa gangue. Na realidade era um bando de travesti, né, que passava a ter raiva e ódio dos caras que antigamente a gente saía e não queria pagar o programa. Então a gente pegava, fazia sequestro relâmpago, depredava os carros, né, levava eles pro banco, depenava a conta bancária deles. Mas simplesmente porque eles não queriam pagar o programa. Queria fazer, mas não queria pagar. Aí a Globo começou a dizer de Gangue da Boneca, do Eli Corrêa, dos jornais ali, né? Na Manchete, no SBT, na Record. Aí, mas nunca existiu gangue de boneca nenhuma, amados. E eu lembro que eu ali naquele lugar clamando ao Senhor, brigando com o Senhor, falando se o Senhor existe, se o Senhor existe realmente, cadê a mudança? Porque eu nasci desse jeito, sendo que eu nunca pedi, nunca desejei. E realmente, quantas e quantas vezes eu tentava tirar minha própria vida, porque eu não queria gostar de homem. Eu queria, pra mim, era esquisito, eu não queria. Eu só tomei travesti mesmo pra, de uma certa forma, primeiro pra me conhecer esse lado, né, pra ver se eu seria feliz, porque eu não sentia alegria, eu me sentia sujo desde criança. E ao mesmo tempo, pra vir como vingança, já que o meu pai, né, falava que eu tinha que morrer porque eu nasci e que eu era isso, viado, tinha que morrer, tal. Como o diabo queria que eu matasse a família do meu pai, e eu não. Pelo contrário, eu saí de casa com 15 anos para não cometer loucura.
Como eu falei, até para matar animal eu tinha que estar incorporado. Quanto mais fazer um sacrifício humano, né? E se eu fizesse sacrifício humano, com certeza, né, eu teria feito outras coisas mais com a minha família. Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. E já começa pelos lares, né? Por isso que tem pai matando filho, filho matando os pais, marido e mulher matando um ao outro, por conta da obra das trevas. E eu ali, né, naquele lugar, clamando ao Senhor, brigando com o Senhor, discutindo com o Senhor, de repente, me aparece um grupo de varões, tudo moreninho, tudo escurinho ali. E um deles chegou até mim dizendo bem assim: moça, você aceita a oração? Eu estava de óculos. Eu lembro que eu subi para um monte, eu estava com salto branco, ponta de agulha. Tava com uma saia com micro, na realidade, branca, e um topzinho branco. Mais nada de roupa. E ali morrendo de vergonha daqueles homens com a Bíblia na mão, todo social. Eu peguei e falei assim: mulher, e falei um palavrão e mostrei, né, as partes de baixo. Aí eles viram que eu não era mulher, eles começaram a gaguejar, né? Ai, meu Deus. Às vezes eu começo a lembrar dessa cena e dá uma crise de riso, que realmente, né, a igreja não sabe lidar com o homossexual. E aí um deles pegou e falou assim: ó, se você quiser oração, vamos estar ali, né? Até um certo ponto, é só nos chamar. Eu lembro que eles foram orar ali. Eles começaram a falar em língua, começaram a pular. Começou a me bater curiosidade. E aquele desejo, aquela vontade de pedir oração. Mas quando eu virava a cabeça assim, para gritar, para eles virem, eu só via a mão da Padilha assim. Ela pegava a minha mão, a minha cabeça assim, ó. Eu fazia assim. Quando eu ia fazer, aparecia a mão assim dela, aquelas unhas compridas, e me puxava de volta e dizia assim: você não vai pedir oração para ninguém, você é minha filha. Ela era o único demônio que me chamava de filha, enquanto os outros me chamavam de cavalo. Ela não, ela me tratava diferente até então. Antes desse pacto, desse sacrifício, né, que ela pediu para me fazer, tudo que eu queria ela me dava. Tudo que eu desejava, eu não precisava dizer nada, era só olhar assim, de uma forma diferente, que ela me dava. Se eu escrevia o nome da pessoa num caderno, a pessoa morria ou passava mal ali, tinha crise. Eu lembro que, lembro que 4 vezes minha avó teve ataque. Até hoje minha família não sabe e vai acabar agora sabendo disso. Eu lembro que eu estava com tanta raiva dela, eu escrevi o nome da minha avó no caderno e eu, né, pedi para uma das pombogiras aí, e escrevi o nome da pombogira e fiz uns pontos ali. Era assim que Satanás me usava, e eu nunca tinha feito nada de magia negra, nunca, nem o pai de santo me ensinou a fazer nada, eram os próprios demônios que me ensinavam. E nisso, as 4 vezes que eu fiz, as 4 vezes minha avó começou a ter ataque, parada cardíaca, sei lá. E quando minha avó começava a ter, eu riscava e começava a rezar o Pai Nosso. Olha só, até aí Satanás ensina, viu? Eu começava a rezar e apagar. Quando ficava tudo escuro, sumiu o nome da minha avó e os pontos que eu tinha feito, minha avó melhorou. As 4 vezes que eu fiz. Daí eu comecei a ficar com medo dessas coisas. Né? Eu fazia projeção astral, sem nunca ter me envolvido com satanismo. Tinha relação com demônios. Via desde criancinha demônio. E na época minha mãe me levava para a igreja. Até então eu só fui conhecer o terreiro de Macumba com 11 anos. Né? Escuta da minha mãe ainda. Né? Meu pai quando ficou sabendo, meu pai espancou tanto minha mãe por causa disso. Ele achando que minha mãe tinha me levado e eu tinha ido escondido. Nossa, aí eu aqui no monte, a Padilha falando que eu não ia, né, receber oração de ninguém, que eu era filho dela e que ia me levar, que tinha chegado minha hora e que eu ia sentar no trono de Lúcifer, porque Lúcifer era meu marido.
Nessa eu não queria morrer mais não, gente. Eu passei minha vida inteira querendo morrer, mas nesse dia que nada da morte, ô irmão, começou a me dar desespero, começou a me dar medo, comecei a clamar a Deus sem saber que eu estava clamando. E nisso, de repente, veio um deles. Eu lembro que quando veio um, de repente, quando veio, já estava em redor de todos eles. O mais interessante, que eles estavam com roupa normal. Quando eles me rodearam assim, a roupa deles ficaram branquinha, mas branquinha. E eu lembro que o pé deles, todos deles, começou a iluminar. Ô irmão, eu sei que quando eu fui ver já não era, né, já era tarde. E essa parte foi na parte da manhã. Era o que? Era umas 8 horas da manhã, 8 ou 9 horas. Eu fui voltar normal quase uma hora da tarde. Aí eles me chamaram, vamos para a assembleia. Aqui na sede do pastor Deiró. E a igreja era tão pequenininha. Eu lembro que me levaram lá naquele lugar, naquela igreja do pastor Deiró. Aí, lembro que tinha uma irmã chamada Maria Helena, Helena, Maria, uma coisa assim. Ela morava no Rio das Pedras. Ela morava sozinha até então. E nisso, o pastor Deiró bem assim. Olha, ele não pode ficar aqui não. Ele não pode ficar aqui não. Eu sei que Deus usou ela no oculto e no profundo em relação à minha vida. Tudo que Deus revelava para ela, eu pensava assim, nossa, essa mulher é bruxa. E detalhe, ela era tão usada e ousada, amados, que quando Deus revelava a minha vida para ela, eu comecei a pensar coisa arada. Tudo que eu pensava, Deus revelava para ela. Que eu passei a ficar com medo da irmãzinha. E lembro também que a irmã pegou e falou pro irmão que tinha um saco em uma das portas, tá, ali da assembleia. O irmão foi e pegou o saco no meio e trouxe. Aí ela colocou assim o sapato, né? Ela tirou todo o sapato do saco e colocou assim e começou a colocar a mão no queixo assim e perguntar, Senhor, qual deles? Aí ela foi pegando o sapato e botando no saco. Só deixou aquele que o Senhor tinha dado a direção para ela. Eu lembro, amado, que o carro estava até que menos. Era 38 pequenininho até. Não era tão grande assim. Eu lembro que o sapato era 40. Eu tava com salto ponto de agulha. Ela pegou e falou assim, meu Senhor manda você colocar. Eu falei que não ia colocar não, amados. Eu sei que eu comecei a discutir com ela. E ela insistindo que era para me pôr. Aí eu resolvi. Aí peguei e falei assim, se a irmã, eu vou colocar esse sapato aqui. Só que ao tirar, eu vou ter o prazer de atacar na sua cara. Ela começou a rir da minha cara, como se eu fosse palhaço ali. E eu com uma bronca daquela irmã, irmãos. Eu lembro que eu tirei o salto, coloquei o sapato. Nisso que eu coloquei o sapato, eu senti logo em seguida algo diferente no meu pé. E você sabe, né? O inferno assim, né, fica enfurecido e envergonhado quando é o Senhor ali agindo. Eu lembro que eu fui tirar o sapato, ela pegou e falou assim, não, meu Senhor manda você colocar o outro também. Porque é esse sapato que você vai começar a usar. Eu falei, nada. Eu vou ter o prazer então de atacar os dois. E ela cascava o bico da minha cara. E eu com ódio daquela irmã. Tirei o salto com toda a delicadeza. Coloquei o sapato. Ô irmãos. Aí que lascou. Porque o sapato passou a servir os dois numa tacada só. Eu lembro que eu tirei o sapato assim, coloquei do lado. Ela pegou e falou assim, uai irmão, tu não vai tacar na minha cara não? E eu passei a ficar mais vermelha ainda de ódio daquela irmãzinha. O mais interessante é que quando eu coloquei o salto assim, eu cheguei a arrebentar os dois saltos. Para honra e glória do Senhor, aquele salto passou a não servir no meu pé, porque meu pé cresceu. Hoje com as 40, para honra e glória do Senhor. Ô amados, eu sei que aquela irmãzinha era tão abusada que ela chegou até mim assim, ué irmão, tu não falou que ia atacar na minha cara, o que aconteceu? Eu sabia.
O meu Deus, quando fala, não é que nem o teu não, viu? Ele se responsabiliza e cumpre. E aquele ódio daquela irmã crescendo dentro de mim. Eu lembro, amado, que nisso, ela pegou e falou assim, o meu senhor manda cortar o teu cabelo, viu? Meu cabelo tava até aqui. Eu falei, quem cuida do meu cabelo é a Pombogira. Vamos ter que cortar essas unhas. E as unhas eram gigantes. Eu falei, duvido, irmã. Se a Pombogira deixa a pessoa doente ou enferma quando vai fazer, quem é a senhora? Ela falou, sou filha do Deus Altíssimo, serva dele. Aí nisso ela tirou o esmalte, ela rezou, né? Tinha orado ali. Ela tirou o esmalte e cortou a unha. Aí eu falei, tem o cabelo, duvido o cabelo. Eu lembro que ela ungiu o meu cabelo com o óleo santo, ungiu a tesoura e a mão das irmãs. Eu sei que cortaram. Quando elas cortaram, eu comecei a ficar confuso e com medo dela, da irmãzinha, do que da própria Padilha. Eu falei, essa Padilha não cantou, não arrebentou ela, não sei o que está acontecendo não. Né? O pastor Neral falou que eu não podia ficar na igreja dele, né, na época. Aí Deus usou a irmã dando chicote em todo mundo. Aí tinha pegado uma irmã, né? Uma irmã branca e clara, mãe e filha, que morava aqui perto, agora ela se mudou recentemente. E isso foi há anos, hein? Hoje eu tô com 42 anos, vou fazer 43 em outubro. Isso eu tinha 19 para 20 anos. Amado, eu sei que o nome do Senhor ali foi glorificado. Lembro também que ela me levou para casa dela, né? A primeira vez ela chegou a apagar a luz, né? Da força ali e deixou a porta e a janela aberta e foi dormir. E eu na sala, irmãos. Eu lembro que eu tinha me coberto e de repente eu ouço alguém me chamar. Eu pensei, irmã. Eu tinha pavor de ficar sozinho no escuro, irmãos. Pavor. E eu lembro assim que eu comecei a procurar meio que com a coberta assim. Nisso eu vejo umas pessoas lá de fora que aquilo começou a me intrigar. Irmão, todos os demônios que eu conhecia e mais um pouco, demônios que eu nunca tinha visto na vida, a minha vida inteira, tava tudo do lado de fora. E eu lembro que eles corriam assim para trás assim, e corria em direção à casa e se lançava. Só que eles caíam. E aquilo começou a me intrigar porque a janela e a porta estavam aberta. Eu lembro que eu fui engateando do sofá onde eu estava deitado ali até a porta. E coloquei um dedo, meu dedo passou normalmente. E eu vendo aquela cena todinha, eles iam para trás e voltava correndo e se lançava. E caía, feito pastel assim, sabe? De repente assim, eu resolvi colocar o braço para fora. Quando eu coloco o braço para fora, os demônios me catam pela mão. Ô irmão, me deu um desespero que eu puxei com tudo. E corri pro sofá e me cobri ali. Nessa noite eu não dormi. Chegou de manhã, a irmãzinha meio assim. A paz do Senhor, irmão Marcos. Que noite abençoada. Eu já com ódio daquela irmã, irmãos do céu. Ela pegou e falou assim, agora tu vai pra igreja, viu? Eu pensei, eu vou nada. Tu vai sozinho. Eu falei, lascou. Ela me colocou no ônibus assim que o busão parou em frente à Assembleia, que tem um ponto de ônibus, né? Bem em frente, com a entrada assim. Eu lembro que eu entrei. Cheguei na Assembleia ali, mas morrendo de ódio e medo, né? Ódio da irmãzinha e medo das pombageiras ali, dos demônios. Aí quando foi à noite, eles me levaram na casa de um casal missionário chamado Maria José e irmão José. Os dois tinham o mesmo chamado, né? Os dois eram usados da mesma maneira de libertação. Era tão lindo ver Deus usar eles. Só que, porém, por isso que eu falo, né? Dom Deus mentira. Hoje eu entendo que o Senhor estava trabalhando na minha vida assim como estava trabalhando na vida da irmã. Que na igreja, a irmãzinha Maria José, ela profetizava, ela revelava. Irmão, era lindo demais.
Mas chegava em casa, ela falava tanto palavrão, ela xingava tanto o marido. Ô irmão, ela me xingava. Eu lembro que eu falava, eu levantava assim, vou embora. Era só colocar a mão. Eles moravam no Rio das Pedras, no Jardim Tietê. Eu colocava a mão assim na porta, no portão, pra sair pra rua. A pombogira me catava e me deixava ali, estribuchando no chão. Quem tirava o demônio era a irmãzinha. Né? Hoje em dia, não sei como eles, se eles estão vivos, se eles estão bem. Né? Não sei como que eles estão. Mas quando eu via este monte, né? Eu comecei a lembrar do monte do outro lado ali. Bem referente a essa passagem, eu estava clamando ao Senhor ali. Sem saber que o Senhor já tinha me escolhido, já tinha me separado antes de eu nascer. Né? Eu não sei aonde você se encontra, o que está acontecendo, se você está trabalhando, se você tá desempregado, se você tá na sua casa, se você está na rua, está no carro, está até mesmo na igreja ouvindo essa live. Saiba que Deus não rejeita a oração. Deus não rejeita o clamor. Deus é Deus que transforma. Deus é Deus que entra em ação quando há um coração contrito e aquebrantado. Deus é Deus que muda a história, muda quadro, muda a situação. Deus é Deus que soluciona o nosso problema, até mesmo aqueles quando a gente, né, procura. O amor de Deus é tão grande pelas nossas vidas, que Ele é um Deus de misericórdia, mas também nunca devemos, né, contar com isso, porque eu vejo tantas pessoas ali no CTA brincando com Deus, quantos pregadores, quantos missionários, evangelistas, prega a palavra, né, agora de repente já estão fazendo as suas nojeiras, porque na época que eu era travesti eu saía com pastores, missionários, evangelistas, né, isso me ajudava a ter mais ódio de Deus. E a gente vê pessoas brincando com Deus, achando que Deus não está vendo. Se prepara, porque Deus tá te dando corda para que você venha se arrepender, né? Deus está te dando corda para você ver o quanto o amor de Deus é tão grande que a gente nem sabe, não dá para a gente entender tamanho amor de Deus. Mas Ele nos ama. Nós somos infiéis, Ele é um ser perfeito, justo. Sabe? Ele é um Deus que não quer perder ninguém. Ninguém. Então Ele é, até um certo ponto, longânime. É a misericórdia dEle que nós estamos vivos pela misericórdia dEle. Ele sabe da sua fraqueza, Ele sabe da sua estrutura, até aonde você aguenta, até onde você suporta. Né? Ele sabe, Ele quer mudar, Ele quer trabalhar. Se você colocou na mão do Senhor, descansa, aguarda, porque vai acontecer, vai se cumprir cada detalhe, cada vírgula, por qual Ele te prometeu. Por mais que possa demorar para você, mas Ele não se esquece do seu falar, do seu, sabe, do seu cumprir. Ele é um Deus que cumpre cada promessa sua, sabe? Peço até perdão. Ele é um Deus que cumpre promessas. E você não vai morrer nessa prova não, porque você não está sozinho. Ele está contigo nessa empreitada, meu amado, minha amada. Sabe, assim como o Senhor tem mudado a cada dia a minha vida. Eu tive, irmãos, diversas quedas, mas quedas das bravas, que quando eu estava caindo eu achava que não tinha mais jeito não, sabe? Tamanho amor de Deus pela minha e pela tua vida. Então, amado, se sinta abraçado aonde você estiver aí. Se sinta consolado, confortado, fortalecido pelo Senhor aonde você estiver nesse exato momento. Saiba que você não vai perecer, saiba que você não vai morrer, pelo contrário. Somos como gema, né? Quanto mais bate,
crente chomelete, mais a gente cresce, aleluia. O Senhor tem ouvido desde o primeiro dia que você se colocou de joelhos a clamar, a buscar o Senhor. O Senhor já te ouviu. Mas por que você tem deixado a dúvida tomar conta? Por que você tem dado mais atenção ao problema, à prova, à luta com a qual você está passando e não ao Senhor? Por que também você tem dado valor à fantasia, a distrações que tem roubado o tempo, a comunhão com o Senhor? Sendo que o Senhor está do teu lado, de braços abertos, esperando você clamar por Ele, eu clamar por Ele, né? Como diz Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me veio o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você acha que tudo saiu do controle do Senhor? Pelo contrário, tudo está na palma da sua mão. Ele é o dono do tempo. Ele é o dono de tudo. Na minha e da sua vida. Ele ainda está dentro do barco. Ele está contigo, te carregando, te erguendo, te sustentando até aqui. Ele tem te sustentado até aqui, Ele tem te surpreendido. Veja o cuidado do Senhor. Muitos já não era para estar vivo como eu. Se você tem recebido a sentença aí de morte pelo médico, porque ele não encontrou a cura. Se você recebeu a sentença de morte de alguém que te jurou tirar a sua própria vida, a sua vida. Se você recebeu a sentença de algum demônio que está falando que vai acabar contigo, acabar com a sua casa, acabar, destruir a sua família, ou até mesmo pela doença. Sabe de uma coisa, meu querido, minha querida? A última palavra do nosso Senhor. E hoje Ele quer te dar vida e vida em abundância. Olha quadro sendo mudado, transformado nesta tarde. Assim como o Senhor tem me dado força agora. Todo tempo Ele estava comigo, eu estava olhando, né? Só para a prova, é por isso que eu caí, amado. Perdi tanto tempo, eu deixei de viver as promessas do Senhor por conta própria, por olhar para o problema. Vamos deixar de ser Marta e passar a ser Maria. Buscar mais ao Senhor, mais a face do Criador, porque as outras coisas serão vos acrescentadas. Para de perder tempo correndo atrás das bênçãos. Permita-se que as bênçãos corram atrás de você. Não é tempo da gente, né, coxar em dois pensamentos. É tempo da gente se aproximar em conhecer o nosso Senhor, porque Ele é um Deus presente em todo momento, na minha e na tua vida. E agradeço a Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, que nunca e jamais vai nos abandonar, dependendo da circunstância, onde você estiver, porque Deus é de perto, mas também é de longe. Deus é dando tudo. Hoje, o Senhor é suficiente para a minha vida. E assim Ele possa ser suficiente para ti também. Que adianta querer ganhar o mundo inteiro e perder a própria salvação. Amém? Que o Espírito Santo possa falar mais ao teu e ao meu coração. Em nome de Jesus, agradeço. Amém. Aleluia.